Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem tem o imenso prazer de vos falar é o evangelista Jurandir Ramos. Nesta oportunidade, a nós confiada de transmitirmos a palavra do Senhor. Estaremos falando de um tema dentro de uma campanha do Círculo de Oração, e o tema que me foi confiado é longanimidade. Será uma breve palavra para a sua meditação. Teremos algumas referências bíblicas e nós queremos começar lendo a epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, que nos diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai amado, por esse momento, por esta oportunidade confiada a mim para transmitir a palavra do Senhor. Quero também agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está concedendo a este irmão, a esta irmã, a este internauta, estar ouvindo esta palavra. Palavra esta que não é uma palavra humana, mas é a palavra de Deus. Pai querido, Pai amado, fala conosco, que através desta palavra, vidas venham ser impactadas, mudadas, transformadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, ouvintes da palavra de Deus, nós vamos estar falando bem breve sobre o tema longanimidade. A palavra longanimidade nos remete também à palavra paciência, que quer dizer tardio em irar-se. E o apóstolo São Paulo, um homem de Deus, um homem que foi experimentado, inclusive dentro desse contexto de longanimidade. O apóstolo São Paulo, ele teve um encontro com Deus no caminho para Damasco. Ele que era um perseguidor ferrenho da Igreja de Cristo, mas após encontrar com o Senhor, ele teve a sua vida mudada, sua vida transformada. Até então, Paulo, ele não era uma pessoa longânima, muito pelo contrário, ele era uma pessoa bem precipitada. A Bíblia Sagrada diz que ele respirava ameaça contra a Igreja de Cristo. Mas após o encontro que ele teve de forma sobrenatural com o Senhor, o fruto do Espírito ele se fez presente na vida do apóstolo Paulo. E faz parte do fruto do Espírito a longanimidade, a paciência. Como eu disse e repito, Paulo foi experimentado dentro do contexto de longanimidade. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que viu Deus operar muitos milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Era um homem que a Bíblia nos diz que através dos pedaços dos seus aventais, que eram levados a longa distância, eram postos sobre os enfermos eram curados. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele estava pregando um discurso bem extenso, e a Bíblia vai falar do jovem Eutico, que estava na janela assistindo o discurso de Paulo. Como Paulo se delongou, o jovem Eutico ele dormiu, caiu da janela e veio a óbito. Paulo então interrompeu o discurso por alguns segundos, creio eu, e através de Paulo, Deus retornou a vida ao jovem Eutico. E fora outros milagres que Deus fez através de Paulo, nós vemos aí o episódio de Paulo e Silas na prisão, e perto da meia-noite eles ali cantando e orando a Deus, e Deus fez com que os alicerces da prisão tremessem, e Paulo e Silas eles foram postos em liberdade, e através deles eles viram a família do carcereiro ser salva por Cristo. E tantos outros milagres que Deus fez através de Paulo.
a libertação de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e aí por diante. Mas Paulo deparou-se em sua vida com um momento difícil e doloroso. Paulo, que era um homem que Deus ouvia as suas orações, Deus respondia às suas orações, era um homem que tinha contato com Deus, tinha uma aproximação com Deus, e ele tinha um espinho na carne, espinho esse que a Bíblia não nos dá esclarecimento sobre o que se trata. Existem algumas especulações, algumas sugestões, mas a Bíblia não nos diz claramente qual era esse espinho na carne. Mas a Bíblia diz que Paulo orou e Paulo ele insistiu na oração. A resposta que Paulo teve da parte de Deus foi a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo concluiu que na fraqueza dele, Deus manifestava o poder. Na fraqueza de Paulo, a glória de Deus ela era revelada. Então Paulo ele fez a seguinte declaração: quando eu penso que estou fraco, eu sou forte. E esse mesmo apóstolo agora, ele escrevendo as suas epístolas, como nós bem sabemos que ele escreveu 3 epístolas, e dentro dessas 3 epístolas está a epístola aos irmãos da Galácia, aos Gálatas. Paulo ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E como eu já disse, repito, faz parte do fruto do Espírito a longanimidade. E de forma bem breve, bem simples, nós vamos estar lendo algumas referências bíblicas que vai falar sobre a importância da longanimidade. O mesmo apóstolo São Paulo, ele escrevendo a sua epístola aos Colossenses, aos irmãos ali de Colosso, no capítulo de número 3, versículo de número 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, mansidão e longanimidade. O apóstolo São Paulo, ele deu aqui algumas características que tem que fazer parte da vida dos santos de Deus, da vida dos eleitos de Deus, da vida daqueles que têm um compromisso com Deus e aguardam a salvação em Cristo Jesus. Longanimidade, como eu disse, paciência, tem que fazer parte da vida do cristão. O apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, no capítulo de número 3, versículo de número 15, diz: e tende por salvação, olha como é que a longanimidade ela faz parte da vida do crente salvo, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A Bíblia nos mostra o nosso Deus como um Deus longânimo, que é um Deus tardio em irar-se. Nós vemos que a longanimidade de Deus é algo sobrenatural. Nós muitas das vezes queremos resolver a situação do mundo. Se nós pudéssemos, nós resolveríamos de várias formas, de várias maneiras. Muitas das vezes julgamos situações alheias, julgamos da forma que achamos que deveria ser, da forma que achamos que deveria acontecer. Mas nós vemos a longanimidade de Deus. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, quando Deus ele resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Deus destruiu a cidade, destruiu.
Mas nós vemos no contexto da história lá a longanimidade de Deus, que Deus enviou os anjos até Ló. Através da longanimidade de Deus, os anjos eles não chegaram destruindo Sodoma e Gomorra, não. Eles foram até a casa de Ló, eles levaram a notícia a Ló, e eles ainda disseram para Ló: Ló, apregou para os seus parentes aí, para os seus familiares, dizem a eles que Deus vai destruir a cidade. Então Deus, na sua longanimidade, ele ainda deu um tempo para Ló poder, vamos dizer assim, né, na linguagem contemporânea, evangelizar os seus familiares. Deus, na sua longanimidade, um pouco antes, ele havia falado com Abraão. E Abraão foi falando com Deus: mas Senhor, Deus, se tiver tantos justos lá na cidade. Deus falou: não, se tiver essa quantidade de justos, eu não vou destruir. Então nós vemos a longanimidade de Deus, que é um Deus tardio em irar-se. Embora o pecado de Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia, que estava cheirando mal as narinas de Deus. Mas através de sua longanimidade, Deus ainda salvou Ló e as suas 2 filhas. Nós vemos também no contexto de Noé, o patriarca Noé, que Deus, através da sua longanimidade, Deus, ele não já mandou o dilúvio de uma vez, destruiu toda a terra. Não, Deus falou com Noé. Noé teve um tempo longo, um período longo, para poder construir a arca. E durante o período que Noé estava construindo a arca, a Bíblia vai dizer que o povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Então Deus, na sua longanimidade, ele foi dando tempo para que o povo pudesse se arrepender e se ajuntar a Noé. Vamos ver também uma outra referência no livro de Provérbios, capítulo de número 14, versículo de número 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha que coisa tremenda. O sábio Salomão, ele falando que a pessoa que tem a longanimidade, que tem essa qualidade na sua vida, é uma pessoa grande em entendimento. Às vezes nós deparamos com situações e quem está de fora nos julga dizendo assim: mas você está muito calmo, você está muito tranquilo, você está muito tranquila, está muito descansado. Ah, se fosse eu já teria ido e resolvido a situação. Porque o sábio diz que o de ânimo precipitado exalta a loucura. Quantas pessoas fazendo loucura porque são pessoas precipitadas. E depois colocam a mão na cabeça. Quando colocam a mão na cabeça, quando dói a consciência, que loucura que eu fui fazer. Porque ao invés de ser longânimo, é de ânimo precipitado. Você que me ouve nesse exato momento, se você é uma pessoa que não tem paciência, não tem longanimidade, faça agora uma análise de quantas coisas que você fez, quantos erros que você cometeu, que se você tivesse tido um pouquinho de longanimidade, um pouquinho de paciência, você teria analisado a situação e você teria tomado uma decisão totalmente diferente da que você tomou de forma precipitada. A Bíblia Sagrada diz que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Então, se você planta longanimidade, você vai colher frutos da longanimidade. Frutos bons, pode ter certeza disso. Mas se você planta a precipitação, você vai colher frutos precipitados, da precipitação.
Olha como é que é interessante isso daqui. Antigamente, as pessoas que tinham aí suas plantações, suas hortaliças, os seus pomares, que plantavam somente para o seu consumo, da sua família, conseguiam comer uma verdura mais saudável, conseguiam comer uma maçã mais saborosa, conseguiam comer uma banana mais saborosa, conseguiam saborear uma laranja sem agrotóxicos. Hoje, pela precipitação, através da ganância, da sede de poder e do gasto, da gastronomia, das pessoas que querem ganhar muito dinheiro em um curto espaço de tempo, não têm longanimidade, são precipitados. Hoje nós comemos verduras com agrotóxico. Hoje nós comemos uma fruta. Há poucos dias agora eu comprei laranja, comprei 2 sacos de laranja. Por fora muito bonito, muito vistoso. Mas quando fomos abrir a laranja para fazer o suco, a laranja estava seca. Nós vemos que muitas das vezes são frutos colhidos antes do tempo. São processos que são feitos para acelerar o amadurecimento da fruta, o crescimento da hortaliça, o crescimento até mesmo dos animais, para que a carne ela possa abastecer os açougues, as frangolândias e assim sucessivamente. Então hoje nós colhemos muito fruto da precipitação. E qual que é o resultado disso? Doenças de origem cancerígena. Mas o longânimo, ele vai colher frutos saudáveis. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 18, diz assim: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. Nós vivemos num mundo de tanta violência. Nós vivemos num mundo de derramamentos de sangue, porque nós temos muitas pessoas iracundas que querem resolver as coisas com a força do braço, com o poder bélico, com a força, o poder da pólvora, o poder das bombas, dos ataques, e com isso nós vemos vidas sendo ceifadas, vidas sendo dizimadas, porque o homem é muito iracundo. E o homem iracundo, ele suscita contenda, suscita briga, suscita confusão, suscita guerra. Mas o longânimo, ele apaziguará a luta. Provérbios capítulo de número 16, versículo de número 32. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre pessoas que são muito valentonas. E eu disse para ela, olha, a cadeia e o cemitério está cheio de valentes. Pessoas que brigam por causa, muitas das vezes, de coisas supérfluas, no trânsito, uma buzinada, uma cortada que a pessoa leva, um olhar que a pessoa recebe. E a pessoa, por ser muito valentão, muito valentona, vai de repente partir para agressão, e a outra parte às vezes está armada. A pessoa às vezes saiu de casa com sangue nos olhos e acontecem as tragédias. E sempre, a minha esposa ainda disse, sempre um valente vai encontrar um outro mais valente. Mas o sábio, ele diz que melhor é o longânimo do que o valente. Para terminarmos, para finalizarmos, Salmos, capítulo de número 40, versículo de número 1, um salmo muito conhecido e muito recitado, porém um salmo difícil de viver, bom de se pregar. Um salmo bom de se pregar, porém difícil de se viver. O salmista vai dizer, esperei com paciência no Senhor.
É a mesma coisa de dizer: esperei com longanimidade no Senhor. Só que o Salmo não termina aí. O Salmo vai terminar dizendo: e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O escritor Salomão, o sábio Salomão, escrevendo a sua carta, o seu livro, o livro de Eclesiastes, ele vai dizer que tudo tem o seu tempo. Então, o que é longânimo, ele sabe respeitar essa questão do tempo, das coisas. Ele vai plantar e ele vai aguardar o tempo de colher o fruto daquilo que ele plantou. A Bíblia diz: não cesse de fazer o bem. Não cesse de plantar a boa semente. Seja longânimo. A boa semente, o fruto que você planta de forma mais pura, sem agrotóxicos, sem precipitações, sem adicionar químicas para acelerar o processo. Pode até demorar um pouquinho, mas você vai colher um fruto saudável. Fique com esta palavra, que o Senhor Deus em Cristo Jesus venha estar te abençoando. Oremos a Deus. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, obrigado, Pai, obrigado mesmo, meu Deus, por esta palavra. Continue falando aos corações, Pai querido, que este irmão, esta irmã, esta pessoa que através desta simples mensagem conseguiu detectar que falta em si a longanimidade e isso está lhe prejudicando. Que o Senhor possa, ó Deus querido, através do Senhor Espírito Santo, pois a longanimidade faz parte do fruto do Espírito, e através do Espírito Santo, a longanimidade ela possa ser plantada nesse coração, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e que o Senhor em Cristo Jesus continue vos abençoando. Quem teve o imenso prazer de falar com todos vocês é o seu irmão em Cristo, evangelista Jurandir Ramos. Deus os abençoe. Amém.